André, muito bom receber você. Eu já estava falando do seu currículo, vou falar novamente aqui, porque quem está chegando agora, e como a gente vai ter aqui um conteúdo, um podcast, nada melhor do que as pessoas saberem quem é você. Então, para dizer, para falar quem é você, vou ler novamente aqui, porque, gente, nós estamos aqui diante de uma autoridade. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui no Conecta Pharma. Nós estamos aqui para entregar para vocês hoje algo sobre um tema extremamente importante. Nós vamos falar de inovação consciente e o futuro da indústria farmacêutica. Para isso, o André Veloso é a pessoa que hoje no Brasil é uma referência e ele tem ajudado muitas empresas. Então, olha só, ele já está comigo aqui, mas eu vou falar aqui porque é melhor eu falar para você, viu, André? Porque eu vou dizer, é uma honra para mim receber você e falar sobre isso, tá bom? Muito obrigado É, pelo convite. mas é claro que nós temos essa honra. André, nós estávamos conectados, muitas pessoas estavam chegando, mas travou, certo? Então não preocupe, a gente vai tocar aqui de forma tranquila, porque nós temos uma quantidade de perguntas, um conteúdo maravilhoso para levar para todo o Brasil. Gente, André Veloso é executivo com mais de 30 anos de experiência em inovação e transformação digital. Simplesmente isso. André atuou em grandes organizações farmacêuticas como a Roche, a Merck Sharp Dohme, Pfizer. André tem uma experiência em outros mercados, como ajudou a impulsionar empresas como a Prudential. Ele liderou vários projetos de inovação digital. É autor de 5 livros. André, parabéns, incluindo Inteligência Emocional. Depois conta isso para gente. Além de ser palestrante internacional e uma referência em inovação consciente. Gente, para você que está chegando agora, você vai conhecer um pouco da história que o André vai dizer. E para você que vai tomar conhecimento desse conteúdo através dos nossos canais, do Conecta Pharma, no YouTube, no Spotify, aqui também no feed, eu quero que você entenda uma coisa. Esse tema é um tema que vale muito a gente refletir. André, eu não estou falando aqui apenas para a indústria farmacêutica, tá? Claro. Porque a gente precisa contar essa história de inovação para o Brasil, e você é um especialista nisso. E quem vai falar isso é você. Então vamos lá, André. A gente tem aqui. Quem está chegando agora, gente? Alguns já chegaram, saíram e voltaram, viu, André? Estou vendo gente aqui que passaram por aqui. Gente, nós tivemos um Tá de problema. volta. Abrimos a live, travou, internet acontece isso. Isso é normal. Aqui a gente faz ao vivo, a gente faz a história. Então não tem problema, tá? André, você tem esse currículo impressionante. Você é autor de livros, você é palestrante, você teve passagem por grandes empresas farmacêuticas, você atuou em outros mercados. Então, a sua história é inspiradora. Você tem uma jornada que ensinou muitas coisas para outras pessoas e também para você. Agora, conta para gente. O que esse setor e qual essa conexão da indústria te levou você para entender essa relação com médicos e pacientes? Claro, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Você falou bastante de futuro, de inovação, de transformação, é que transformação não para, né? Perfeito, perfeito. Então a gente está sempre em movimento, tem sempre alguma coisa nova e alguma coisa diferente para a gente olhar. Você fala de médicos e pacientes, por exemplo. Médicos têm cada dia mais acesso à tecnologia, cada vez mais acesso à informação. Você comentava aqui no início, você começou lá atrás com papel, passou para o computador, material promocional em tablet e tal. A gente já teve uma época onde o representante era a única fonte de informação. Hoje, ele lida com todas essas coisas, e a indústria vê médicos buscando informação em diferentes lugares. Sem Isso dúvida. diminui o papel? De forma nenhuma, mas muda. Eu tenho médicos que já se formaram aprendendo a usar a tecnologia. Isso dá para mim um outro papel quando eu falo com ele, né? Com A gente certeza. lembra de um período ali atrás, onde trazer a informação do Congresso 2 meses depois, 3 meses depois, era um marco. Eu pensei, pô, não posso ir lá fora. Hoje, se a gente não tem esse acesso 2 dias, uma semana, o médico fala, já vi em outro lugar, vi de outro Exatamente. jeito. Então, isso muda o cenário. Do outro lado, para a gente falar rapidamente de pacientes, a gente cada vez mais tem um paciente que vai buscar informação, que quer saber o que ele tem, que entende às vezes
até a patologia, né? O Dr. Google está aí para isso, agora o Dr. ChatGPT, se tiver dúvida, Também. todo mundo fala, quero uma segunda opinião. As pessoas Olha saíram do lá. Dr. Google e foram buscar no Dr. ChatGPT. Né? Perfeito, perfeito. E chegam para o nosso mercado com outra cabeça, com outra ideia, com outra visão. Então, isso muda tudo. Né? E muda em Com todos os certeza. mercados, como você falou. Aqui a gente Com está com um certeza. recorte específico de saúde. Mas do resto, tem mercados como o mercado financeiro, onde a gente dependia totalmente do gerente de banco me dizer você pode pegar esse dinheiro e fazer isso, isso e aquilo. E hoje alguém pode ser, com uma, 2 semanas de estudo, especialista nas suas próprias finanças. Então as Veja mudanças só, são enormes, sem sombra de dúvida. extremamente precisa, né, André? E olha, como você disse, é uma mudança ela é gigantesca em todos os mercados, em todos os segmentos. Bom, a gente vai falar sobre isso de forma mais detalhada por algumas áreas, né? Porque, gente, o André, ele conhece muito de mercados. Então, lógico, nós estamos aqui falando de um mercado farmacêutico, que eu atuo no mercado farmacêutico, e eu sei que ele tem uma história incrível nesse sentido, e nós precisamos de entender porque é um mercado extremamente com regulamentações, com políticas, né? E aqui o detalhe mais interessante. Mas, André, para quem está chegando agora, e aqui eu quero dizer que a gente precisa dizer essa história. Eu falei, quando eu fiz uma abertura, antes de cair a nossa conexão, eu disse que eu, na minha jornada, eu tive chance de sair do papel Uhum. para o computador, depois eu tive chance de sair do computador para uma digital. E eu vi, André, muita gente ficar pelo caminho, sabe? Gente boa, André, que não acreditou nessa movimentação, nessa transformação. E hoje nós estamos vendo novamente uma grande transformação quando se fala da inteligência artificial. Eu estou falando isso porque você conhece muito de toda essa movimentação e você vai contar isso para a gente, ajudar a gente, e tem muita expectativa aqui, muitas perguntas que vai, de alguma maneira, conectar essa informação com a própria jornada profissional de cada um. Mas vamos lá, André, eu quero que você me ajude a entender o seguinte: essa vivência que você teve com laboratórios, e você passou por marketing, eu trabalhei com você dentro de marketing, né? Aliás, uma grande admiração pelo seu trabalho. Mas o que te fez migrar para o caminho da transformação digital e da comunicação multichannel? Para onde você foi? Olivar, primeiro também foi um prazer trabalhar contigo, aprendi demais sobre o campo com você, né? Que E por bom. isso que é uma honra estar aqui. Eu acho o seguinte, quando a gente tem os recursos à disposição, a gente tem que usar, né? A gente não pode ignorar que eles estão ali. Muito tempo atrás, eu trabalho com canais digitais, garante desde os anos 2000, ali, final da década de 90. E eu vi uma coisa de um fotógrafo, naquela época, que as câmeras digitais estavam chegando. E tinha uma gritaria, você vai acabar com o fotógrafo, vai acabar com o iluminador, vai acabar. Muito do que a gente está aqui discutindo para a indústria farma aconteceu lá atrás com eles. Perfeito. E todo mundo desesperado, não pode usar câmera digital, porque o filme, porque o filme, porque o filme. E esse cara me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Falei, você não está preocupado? Ele falou, de jeito nenhum, porque o cara não compra minha câmera, ele compra meu olho. Porque não importa qual é a Fantástico. câmera que está na minha frente, o que vale é o jeito como eu enxergo e eu vou traduzir aquilo num meio qualquer. Quando a Fantástico. gente olha para a indústria, foi exatamente esse processo que eu fiz. Eu quero falar melhor com o médico, quero falar melhor com pacientes, quero falar melhor com todos os stakeholders. A gente pode falar com acesso, pode falar com muita gente. O que eu tenho para falar, eu tenho que saber. Como? Aí eu tenho que tirar proveito dessas coisas. E é o caso de força de venda. Se você sabe como falar, o canal é o que menos importa. Quem tem problema? Perfeito. Quem não é naturalmente preparado, não está preparado para fazer isso. Fantástico, fantástico. É muito interessante isso que você trouxe, né? Porque a preparação, ou seja, você conhecer é o segredo disso aí. Bom, olha só, você citou exemplos, né, de experiência. Agora, eu quero que as pessoas conheçam um pouco, André, dessa movimentação sua, porque você trouxe para mim durante a nossa conversa nessa semana, e foi muito bom, né? A gente vai entendendo mais. E gostaria que você levasse isso para aqueles que estão conhecendo o nosso bate-papo aqui, conhecendo o que você entrega quando a gente fala de inovação, de Uhum. transformação, porque você tem cases de sucesso, André, impressionantes.
e que faz parte dessa movimentação. Por exemplo, você tem uma história de se você teve um portal que saiu de 33 para 54 milhões. Gente, vou repetir isso aqui para vocês. O André Veloso, ele me contou, eu fiz questão de trazer isso aqui, porque eu quero que ele conte para vocês entenderem o que está por trás de uma mentalidade de um movimento. 33 milhões para 54 milhões de acessos. Isso aconteceu. Teve uma outra situação também na Prudential que você fez proeza nisso. Então é o seguinte, conta pra gente como esses projetos eles ajudam você a transformar de verdade, como eles transformam a empresa. Eu gostaria que você passasse isso para as pessoas. Acho que a primeira coisa para as pessoas entenderem, Ivar, é que digitalizar é diferente de transformar. Né? Perfeito. Digitalizar pode ser o primeiro passo num processo de mudança, mas ele não é transformar de verdade. Né? Então, se Perfeito. você pega vamos pegar aqui um folder que eu uso com o médico. Se eu faço ele igualzinho para usar no tablet, eu não mudei nada. Eu só, em vez de Perfeito. virar a página, passo uma tela. Isso não é usar o potencial que aquele meio tem para melhorar o que eu apresento. Né? Perfeito. Então, se, por Perfeito. exemplo, eu te dou um material que tem um caso de paciente e passo até o digital, onde você escolhe o perfil do paciente de uma forma mais próxima do que aquele médico trabalha, eu estou transformando, eu não estou digitalizando. Perfeito. No Perfeito. caso desse portal, a gente olhou para a forma como pacientes buscam informações sobre doenças. Então, a gente Ok? fez duas grandes mudanças. A primeira foi trabalhar o conteúdo numa linguagem mais próxima das pessoas que estavam acessando. Então, hoje, eu não. A gente pergunta para as pessoas a doença. Eu estou com dor de cabeça, ninguém vai falar que está com cefaleia. Uhum. Estou com dor no corpo, estou com enxaqueca. Como é que você faz? O primeiro passo, a gente mudou a linguagem. Perfeito. Segundo passo, a gente foi entender o tempo das pessoas. Então, Incrível. quando elas olham isso, como elas olham, a gente fazia um acompanhamento minuto a minuto de quantas pessoas eu tinha acessando o site. Então, eu Olha sabia a só. cada hora do dia, mais ou menos, quanto eu devia ter. De memória, te digo que a gente tinha mais ou menos 10.500 pessoas simultaneamente acessando o conteúdo às 9 da manhã, 9 mil às 11, caía para 6 mil a meio-dia e voltava para 10 mil às 2 da tarde. Então a gente mudou a hora de falar com essas pessoas. E a gente percebeu uma coisa muito interessante. Olha como estudar o hábito do teu cliente é fundamental. Então, primeiro eu olhei onde eles estavam ali. Segunda Perfeito. coisa que a gente percebeu, quem olha, e isso é muito interessante, quando você vai olhar as suas finanças, vai pagar a conta, ou vai olhar notícias gerais, as pessoas olham de manhã, na hora do almoço e à noite. Porque essa mesma Perfeito. empresa tinha um portal disso. Por quê? Porque é o teu tempo livre. Perfeito. Quando você vai olhar coisas relacionadas à saúde, dificilmente você vai olhar nesses horários. Porque não é uma coisa boa, né? Você não pesquisa saúde, você meio que pesquisa doença. Então você usa o teu tempo de trabalho para fazer isso. Então a gente mudou a hora de publicar o conteúdo. Né? Perfeito. E, Perfeito. e teve um aceleradorzinho aí que vale a pena contar, que a gente botou a televisão no escritório, porque a gente percebeu também o seguinte, quando gente famosa fica doente, as pessoas querem saber o que elas fazem. E como é que elas estão tratando, o que elas têm. Então a gente deixava a televisão ligada ali, ou na Olha só. Globo, ou na Record, né? E quando alguém de manhã dava uma notícia do tipo, me lembro o Neymar se machucou na época que eu estava lá, uma das primeiras vezes ali que ele sofreu uma fratura mais séria. A hora que deu a notícia de manhã, a gente já tinha um ortopedista na ponta da linha para fazer uma matéria e entrar ali na busca. Porque o mundo hoje é muito rápido. Você Muito perdeu o rápido. tempo, acabou. É o que eu falei de congressos. Você estava falando de exemplos práticos. Com uma grande multinacional no ano passado, eu fiz um projeto onde a gente diminuiu de 3 meses para 72 horas de intervalo entre o fim do congresso e a disponibilização desse material para a força de vendas. Então, o congresso acabou na sexta-feira. Na Olha só. terça-feira, a força de vendas tinha um material com highlights Tá? do congresso no seu iPad para mostrar. 3 dias. 4 dias. 3 dias. 3 dias, 3 dias. 4 dias se eu Incrível. considerar final de semana. Difícil já foi.
A gente teve que botar a gente ali no final de semana, tinha ali o telefone para ligar e falou, Olivar, eu sei que são 6 da tarde, mas quero a prova aí, porque eu tenho mais uma sequência, tenho o diretor médico, tudo Impressionante. respeitando a regulamentação, nada feito fora do processo, mas a gente encurtou. É óbvio que quando essa equipe chegou no campo, para médicos que não tinham ido ao Congresso Europeu, e disse, doutor, acabou sexta, mas eu já posso te contar o que tem, a porta abriu. A conversa foi Poxa, melhor. André, olha o impacto disso. Eu recordo que, e para quem está chegando agora na indústria, talvez não tenha dimensão como isso acontecia. Você sabe que você trabalhou no marketing, a gente demorava talvez meses para entregar o Meses. material de um congresso, né? Agora, bom, a gente vai falar sobre isso também, sobre essa mentalidade, porque para que isso aconteça, tem que ter mentalidade de gente para trabalhar com isso. Já é Bem, outro nível, né? E aí, exatamente, né, sobre isso que eu quero que você me fala, porque nós estamos falando aqui, isso representa, isso é inovação. E aí, tem gente que acha que inovação é só tecnologia. Nesse caso, nesse exemplo que você trouxe agora, não é só tecnologia, né? Além de é, tecnologia. Agora, exatamente. e para você, André, como é que você vê essa questão? Quando você trabalha esses pontos, o que que você vê, o que que é inovar? Vai inovar é fazer diferente, se for no dicionário, né? Fazer de outra É, forma. Eu perfeito. gosto de pensar na inovação o seguinte: para mim, o melhor exemplo, o mais fácil de entender é tecnologia é tijolo, é cimento, é telha. Perfeito. Para ter a casa pronta, você pode empilhar isso tudo, ficar olhando para eles e não vir a casa. Onde você começa? No planejamento, no desenho da Uhum. casa, em saber para que você quer essa casa. É uma casa de descanso? Você vai morar? Quantas pessoas? Como elas vão? Tem gente com deficiência que precisa ter acessibilidade? Não tem? Você planeja essa casa, você pensa para que você quer e aí você desenha. E aí lá no final você vai descobrir se vai ter tijolo, se vai ter bloco, se você vai ter vidro e onde essas coisas vão ficar. Para inovar é a mesma coisa. Se eu não sei onde eu quero ir, eu não vou chegar a lugar nenhum, né? Tem aquela frase clássica que todo mundo usa que diz que sem o caminhante não existe caminho. Se Exato, você não sabe exato. qual é o teu destino, não tem caminho. Você vai caminhar para qualquer lado e qualquer um parece bom. E é Qualquer por um isso que a serve. gente. É, e se a gente olha para a nossa indústria, e eu vivi isso junto com você, numa das companhias onde a gente trabalhou junto, Uhum. houve um movimento forte de trazer o canal digital, mas sem entender o que eu queria trazer de Perfeito, sólido, de novo, de diferente. E aí o que perfeito. aconteceu foi que a gente olhava e dizia, agora eu tenho ferramentas, algumas pessoas não se adaptaram porque a gente não preparou nem a cultura, nem o uso, Perfeito, e perfeito. aí eu tinha um material incrível digital que não funcionava. Eu me lembro muito bem na época que uma coisa que eu aprendi saindo para o campo era o fato de que quando você pega o folder em papel, você puxa ele aqui aberto e você já está com ele virado para o médico direitinho na posição que você quer, ninguém erra, né? Porque a capa é capa, eu estou vendo o que está acontecendo do lado de cá. Quando você pega um tablet e vai virar, a tua posição é diferente. Encostar o dedo na folha de papel não muda a tela. Encostar o dedo no tablet mudava a Sim, tela. é isso mesmo. Então, a inovação ela vem a serviço do teu objetivo. Se não, é só para contar a história, aparecer bem nos prêmios e contar para os amigos. Olha, interessante isso aí. Algo que precisa parar para entender o resultado, a praticidade do negócio e o resultado. Mas é interessante essa questão de inovação. Agora, vamos falar de indústria farmacêutica em relação a essa questão de inovação, de mudança, algo concreto. O que que você viu, André, na indústria farmacêutica nesses últimos anos? Qual foi a mudança mais concreta que você viu acontecer através de inovação? Porque nós estamos falando algo agora real, né? Real. Sim. Ivar, eu acho que o que é mais perceptível é o entendimento de que eu preciso trabalhar com todos os canais de uma forma integrada. A Perfeito. indústria veio trazendo tecnologia, veio trazendo visitação remota, veio trazendo portais, veio trazendo e-mail, mas eles estavam soltos. Então era assim, Perfeito. marketing mandava mensagens para o WhatsApp do médico ou mandava o e-mail.
Aí a área de programa de paciente fazia uma comunicação. Aí a área de acesso fazia outra. E isso ficava meio perdido. Nos Lá conectavam. atrás, Nos conectavam. exatamente, exatamente. Em 2006, quando eu estava na Roche, a gente já fez um projeto de unificação de informações e de conhecimento. Então a gente conectou, o representante tinha na mão dele, aliás, era tão inovador na época, que o pessoal do Global falou, gente, vocês foram longe demais, tá? Olha A só. gente vai dar um passo para trás. Mas o representante sabia até se aquele médico estava num evento de pesquisa clínica internacional, você sabe a dificuldade de ter essa informação, e Sim, quando ele sim. tinha voltado. Então você podia chegar aqui e falar, ô doutor, tudo bem? Foi bem sua viagem? O senhor teve numa reunião ontem de pré-lançamento da pesquisa clínica fase 1. Mas falava, gente, como é que ele sabe? Né? Uhum. Eu vivi isso, fui com um gerente de produto a campo e um representante. O gerente de produto sentou na frente do cara e falou: puxa, doutor, fulano veio aqui ontem, falou disso, falou daquilo, o que, que o senhor acha? Como é que vai naquele evento? O senhor viu essa palestra? E o representante olhava para ele com uma cara de como é que ele sabe isso tudo? E quando a gente saiu, ele falou: como é que você sabe isso? A gente está aqui, ó. É só se olhar na Só tua olhar. ferramenta de tecnologia. A gente É fez isso para aí. isso. Perfeito, perfeito. Então, a evolução trouxe essa maturidade. Hoje, o que a gente fez lá atrás é reconhecido como necessário. E a combinação de mensagens. Esse é Uhum. um grande avanço da indústria. A indústria perdeu o medo. Ah, Compliance era visto como um adversário e hoje é perfeito. visto como um aliado. Né? Interessante isso. Eu não quero, compliance nunca quer bloquear a companhia. Mas ele tem que Perfeito, zelar pela reputação, ele tem que zelar perfeito, pelo que está perfeito, acontecendo ali. perfeito. Só que eu preciso explicar para ele entender os riscos. Então, essa é a outra mudança que vem acessória a isso. Uso combinado dos canais e e menor aversão ao risco, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Agora, André, você, nessa visão, você acha que a indústria farmacêutica ela ainda apresenta timidez para avançar, para entregar? Como é que você vê isso? Porque é importante, nós estamos diante de uma velocidade, mas a indústria farmacêutica acompanha ou ainda é tímida? Ela é tímida, ela é tímida. É um dos mercados mais tímidos, tá? Eu passei por seguro e passei por farma, que devem ser as duas que estão mais lentas nesse processo. Perfeito, Duas perfeito. razões. Uma, como você falou, a regulamentação. Né? Eu sou obrigado a seguir uma série de normas restritivas, todo mundo tem norma, e eu levo mais tempo para entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu tenho que pisar com mais cuidado. A Perfeito, segunda perfeito. razão é que pessoas como você fizeram o seu trabalho muito bem durante todo esse tempo. O que isso quer dizer? O representante ele se tornou uma peça-chave do, do processo de relacionamento da indústria com o médico, e o médico é a peça-chave no relacionamento com o paciente. Então, outras indústrias conseguiram substituir isso bem. Né? Quanto tempo faz que você não fala com o gerente do seu banco? Aliás, provavelmente, se você entrar no seu aplicativo e olhar a carinha do gerente do seu banco, não é a pessoa com quem você falou. Trocou e você nem sabe disso. Né? No caso da indústria, isso não acontece entre paciente e médico, e menos ainda entre o médico e o representante. Porque esse contato pessoal, esse contato individual, faz diferença. E aí tem uma coisa que é característica do ser humano, não é da indústria. Quando algo dá muito certo, para mudar tem que ter uma coragem, mas uma Sim, coragem. sim. Porque imagina um gerente de produto também. Ele fala: não vou mais visitar porque eu acredito 100% em outra coisa. Tá? Vamos falar aqui do Perfeito. maluco. Vou tirar 100% amanhã. Qualquer variação de resultado, ele vai ser Uhum. cobrado por isso. Vai ser cobrado, vai ser. Eu tive chance de trabalhar com a Volkswagen quando o Gol ainda estava no mercado. E ele era um líder de vendas, mas era um carro de tecnologia ultrapassada, era um carro que custava muito caro para ser feito em relação ao que ele dava de lucro. E eu tive chance de trabalhar tanto com o gerente de produto quanto com o diretor de marketing da Volkswagen nesse período. Eles estavam preparando o Fox, tinha o Polo ali no.
E eu fiz essa pergunta para eles, eu falei, gente, com esses carros todos, melhor tecnologia, tamanho, melhor relação de custo, por que não tira o Gol? E ele me falou depois, o Kakinoff foi presidente da Gol, não sei se, era um cara brilhante, ele falou, cara, tirar o Gol de linha, líder de mercado nos últimos 20 anos, Eu tem que entendi. ter muita certeza. Deixa ele lá, vai É, diminuindo o número de modelos. Então a indústria vive isso. Ela vive. funciona. O representante segue com um papel importante, segue sendo um canal de interação. Isso, ao mesmo tempo em que abre uma série de possibilidades, bloqueia outras. Concordo, muito interessante. Aliás, apareceu aqui um comentário dizendo assim: olha, que percepção incrível para a montagem de uma estratégia. É isso aí. Obrigado, mas sabe de uma coisa, André? Não basta apenas a gente entender, tem que ter coragem nos processos, né? Isso é muito importante. André, nós estamos aqui falando sobre esse tema tão importante. Eu convivo dia a dia com pessoas da indústria farmacêutica e eu percebo um anseio. Um anseio desse momento agora, porque muitas pessoas têm um certo medo do que vai acontecer agora, certamente agora, porque nós estamos vendo uma mudança em todos os mercados. E como você mesmo falou, que a indústria farmacêutica e seguro, não é isso? São as duas que são um pouco Isso. lógico, tem a questão de compliance, política, regulamentações, mas nós estamos avançando. E aí, eu queria que você me falasse algo assim interessante sobre isso. O que uma empresa precisa mudar na cultura antes de implementar essa transformação em termos de ferramentas ou tecnologia? Porque eu estou entrando na cultura, e aqui gostaria Uhum. que você me ajudasse o Brasil a entender quais os movimentos necessários. A primeira coisa é entender que é preciso transformar, mas precisa Tá. transformar sem perder a essência. Essa é a primeira mudança de cultura que tem que ter. Inovar, transformar, não quer dizer mudar 100%. No livro que você mencionou, na empresa emocional, a gente define isso como camaleão. A empresa, hoje, ela precisa ser uma empresa camaleão. Por que a gente usa essa metáfora? Tem muita gente que fala, né, na história da lagarta que vira borboleta, que transforma. Gente, no processo de transformação, eu aprendi, os órgãos internos da lagarta, eles queimam, ela sofre e ela vira outro bicho. Não é isso que a empresa precisa fazer. E é por isso que as pessoas têm medo de inovação. Fala, vai mudar tudo, Perfeito, vai transformar tudo. perfeito, Tá? Então, perfeito. primeiro ponto é entender que ela precisa ser como um camaleão. O camaleão nunca deixa de ser o mesmo animal. Ele só muda de coloração e de jeito para se adaptar ao ambiente e sobreviver. Então, o propósito está lá, a essência está lá. Segunda coisa importante que as pessoas precisam entender: o difícil não é transformar, o difícil é a expectativa que este processo cria. Né? Perfeito, perfeito. É, provavelmente a maior parte das pessoas que está assistindo a gente ou vai assistir já mudou de chefe de uma forma inesperada. Sim, O com dia que o cara certeza. senta na não é? O dia que o cara senta na cadeira, não tem mais o que fazer, ele está lá sentado. Você vai conversar com ele, vai entender como ele é e vai trabalhar com ele. O que é Perfeito, difícil? Aquela semana entre você saber que ele vai chegar e o dia que ele chega. Você fica lá. perfeito. Será que ele é melhor? Será que ele é pior? Será que ele vai gostar de mim? Será que ele não vai? Será que ele vai mudar meu setor? Será que ele vai Exato, mudar meu produto? Então, o exato. segundo ponto é a empresa entender e transmitir para as pessoas que o processo acontece, vai acontecer, mas que ele vai ser feito da maneira certa. Terceiro ponto que a maior parte das empresas não leva em consideração. Quando eu falo de inovar, de transformar, eu tendo a colocar isso nas melhores linhas e nos melhores produtos, nos maiores produtos, que é onde vai ter mais impacto. E aí eu provoco medo. Porque se eu pego o meu maior produto e mudo, o risco é maior. Né? Se a Coca-Cola resolvesse sair de latas e garrafas e fazer em saquinho, e fizer isso com a Coca-Cola e não der certo, a empresa vai perder 60% das suas vendas. Se eu Perfeito. fizer isso com Fanta Uva, eu vou arriscar 5%. Então, às vezes, eu preciso começar pela borda, ensinar as pessoas que isso pode dar certo, criar essa mentalidade de inovação e trazer isso para os meus produtos e linhas principais. E nesse processo, tem que criar cultura de aprendizado. E Perfeito, aí, Olivar, eu vou perfeito. enfatizar isso.
porque a gente está num momento onde as pessoas falam muito de cultura do erro. Ah, e tem que Sim, criar. Não, não tem que criar a cultura do erro, porque errar não é bom. Errar só é bom se eu aprendo e aplico o que eu aprendi. Então perfeito. não é cultura do erro, é cultura do aprendizado. Ah, mas não deu resultado. Passei por um processo recente. A gente fez um teste na Argentina com uma equipe, numa das grandes farmas com as quais eu estava trabalhando ano passado, com 4 títulos de e-mail diferentes. Um tinha produto, um tinha a marca da companhia, um tinha os dois, um não tinha nenhum. Mandamos os 4. Quase não teve diferença de abertura. Aí a Olha, gente tentou mandar corporativo e mandar pelo nome do rep. Quase não teve diferença. Quando a gente levou isso para o CEO, a gente falou, ah, deu errado o teste. Ele falou, não, não deu errado o teste deu certo. O objetivo do teste era saber se tinha um melhor que o outro. Aprendemos. Aprendemos que tanto faz, que não é isso que faz ele olha, abrir ou não o e-mail. olha que interessante. Né? Muito interessante. Muito. Então, esse é o processo que eu faço. E por isso que eu falei uns 15 minutos atrás que a tecnologia é o tijolo. Né? Então, agora eu Uhum. aprendi, nesse caso, eu teria aprendido que qualquer tijolo deixa a parede sólida. Então, escolhe o que você gosta mais, escolhe o que você prefere e tem E espaço. vamos lá. Moxa, André, é muito interessante essa visão, porque às vezes a gente só pensa no resultado, a gente não olha o que está por trás. Agora, André, tem uma pergunta que, por várias vezes aqui nessa semana, alguém me perguntou: Olivar, será que vai falar sobre o futuro da indústria farmacêutica? Vocês vão falar sobre isso? E quando a gente fala em inovação, a gente fala nessa transformação, nesse movimento, a gente sabe que equilibrar políticas entre compliance, um setor regulamentado como o farmacêutico, a gente vê que nem tudo, às vezes, que o mercado caminha, a gente vai aplicar na indústria farmacêutica. Uhum. Mas isso tem implicações de uma forma direta ou indireta. Porque nós vivenciamos isso, se a gente olhar nos últimos anos, a gente viu isso. André, eu quero saber de você, como é que você enxerga o futuro da indústria farmacêutica nos próximos 10 anos? Essa pergunta a gente precisa contar isso, porque talvez seja o anseio de muita gente. Gente que está dentro da indústria há muito tempo, gente que está chegando e gente que sonha em chegar. Eu queria ouvir de você, você que conhece, tem uma expertise na visão, como você enxerga o futuro da indústria farmacêutica nos próximos 10 anos? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. Vamos falar de Né? ali, medicamentos de consumo e afins e vamos O falar. desafio é seu, tá? O desafio é seu porque tem muita gente esperando essa resposta. Vamos lá. Então, eu vou dividir em duas partes. Vamos falar um pouquinho mais de mercado de massa ali, consumo, mais primary care e tudo, e vamos falar um pouco mais de especialidades, tá? Boa, boa. Quando a gente fala do mercado geral, desse OTC, quando a gente fala de primary care, acho que a gente vai passar por um momento muito difícil. É um momento onde os produtos cada vez vão ser mais comoditizados e onde eu vou ter uma disputa muito pelo espaço mental do médico, Perfeito, porque o que a gente tem para levar é muito igual, no sentido de que está aí. Né? A gente não vê perfeito. grandes inovações nesse mercado e não vê por quê. São produtos de menor valor individual, Sim. onde o investimento de pesquisa e o investimento de negócio não tem compensado. Então, é por isso que a gente vê tanta consolidação, por isso que a gente vê tanta marca se concentrando em specialty care, em hospitalar, em patologias mais complexas. Do outro lado, então esse é um mercado que vai usar muita comunicação de massa, tende a ter, por exemplo, contatos com profissionais de uma forma mais digital. A gente Perfeito. está vendo o Brasil, aqui no Brasil, se retomar um processo grande, por exemplo, de comunidades de médicos para troca de práticas, que está há 15 anos sendo discutido e não embala. Tive ontem mesmo com uma agência que tem um dos grandes portais disso, e eles cresceram 4 vezes nos últimos 6 meses em número de médicos acessando, o que mostra que isso está sendo significativo. Né? Olha, Isso a gente hoje. olha que insight para quem está comigo aqui, hein? Para quem vai pegar esse conteúdo, né? Comunidade. Isso é uma coisa interessante, viu, André? Sim, Muito, sim. muito. E se você vai hoje ao MetaDoctors, você vê como eles estão já oferecendo diferentes serviços e possibilidades de comunicação com médicos. Isso vai ser cada vez mais comum, porque eu tenho produtos de menor valor individual,
menor margem, preciso do volume, vou buscar o menor custo de aquisição, que é a expressão que a gente usa no marketing digital tradicional. Quando eu falo de farma, não é à toa que as marcas estão adotando as linhas de specialty care ou de hospitalar debaixo da marca principal e estão colocando outros produtos debaixo ou de outras marcas ou de afiliadas. Aí a gente vai ver um movimento muito parecido com o que a gente vê em outros mercados, que é o da hiperpersonalização. Tanto a busca da hiperpersonalização de produto, né? Que é uma coisa que não é nova, mas ela vai ficando cada vez mais possível, né? Isso de memória, dizer que um dos primeiros produtos, por exemplo, foi a Herceptin, ali com o receptor HER2 positivo para tratar câncer de mama, que ele tinha uma efetividade em torno de 60% maior quando aplicado a mulheres com aquele fator biológico presente. Perfeito. Do outro lado, eu tenho produtos cada vez mais específicos ou para doenças cada vez mais específicas, com um valor individual cada vez mais alto. Isso vai ter dois grandes impactos. Primeiro, acesso. Perfeito. Segundo, uma necessidade de conhecimento cada vez mais específica. Isso é muito interessante. Por quê? A gente viu um movimento, e aí a gente vai tocar num tema que todo mundo gosta, que é a inteligência artificial, né? Sim. E eu li que a gente tinha que falar várias vezes inteligência artificial, porque depois, quando alguém fizer análise do podcast, se aparece mais vezes. O que aconteceu aqui? Essa é uma ferramenta. Vou dar um passo para trás. Nós nascemos e crescemos numa indústria e num mercado que gostava de especialistas. Então, isso era muito bom numa coisa, tinha muito conhecimento ali. Com o passar do tempo, a chegada da tecnologia ela foi desvalorizando o especialista e valorizando o generalista. Por quê? Porque as pessoas dizem, se eu quiser me aprofundar, eu entro lá na internet, eu abro o Google, eu aprendo a profundidade. O bom profissional é o cara que é capaz de fazer várias coisas e entender de tudo. Olha que coisa maluca. A inteligência artificial é uma mais especialista, mas é uma boa generalista. Por quê? Interessante. Porque ela puxa coisas de diferentes fontes, não faz um filtro, e ela vai ser muito boa, mas eventualmente vai ter alguma falha. Então, nós voltamos a caminhar para um mercado onde o especialista é o cara importante. Não Olha só. adianta mais eu sentar na frente do médico, e eu sentar como indústria, tá? A gente pode fazer o paralelo para o profissional, mas de forma geral, Perfeito. e Perfeito. falar o básico, porque o básico ele acha fácil. O Olha diagnóstico só. básico ele acha fácil. Onde ele vai precisar de apoio? Vai precisar a hora que aprofunda. Não é à toa nessas comunidades de médicos, se você estuda as comunidades médicas na China, por exemplo, elas são gigantes, que uma das partes mais utilizadas é o compartilhamento de diagnóstico. Porque se eu não tenho acesso, eu quero que um colega me ajude, porque eu estou numa cidadezinha de 5.000 habitantes no interior e não tenho acesso ao conhecimento que ele tem. Incrível isso. Tem um dado interessante para você. Hoje a gente deve ter aí, mais ou menos, falava ontem sobre esse número, 710 mil CRMs no Brasil, com mais ou menos 650 mil médicos por conta dessa duplicidade de estados e tal. Perfeito. Desses Perfeito. médicos, estimo que uns 60% a 65% são clínicos. Tá? O Certo. restante é especialista. Tá? Perfeito. Aí eu posso ter um clínico especialista, mas no geral ele atua ali. Os caras que saíram dos grandes centros, que estão fora das principais capitais, eles não têm tanto acesso à informação ou à troca. Isso é preocupação do presidente da Associação Médica Brasileira, que diz, o médico que saiu ali de São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, ele não vai aos grandes congressos. Ele não está atualizado. Ele vai depender de quem? Vai depender dessa informação que vai chegar para ele, ou via digital, ou via representante. Provavelmente, ou por um portal de associação, ou por Sim. uma comunidade, ou pela indústria. Ou Então, seja, mais canais agora, e novos canais, inclusive, porque essa aí isso, da associação, da comunidade, isso aí é algo que vai impactar demais. Pelo que eu estou entendendo aqui, André, isso vai gerar uma nova frente de informação para esses médicos. exatamente. E uma coisa interessante, se a gente pensar do ponto de vista do profissional, da indústria, dos vários que estão ouvindo a gente aqui, o profissional estava indo numa linha de entregar caixinha, né? A indústria estava Sim. tirando o valor e meio que falava assim, não, o importante é botar a amostra ali na mão do cara ou a informação básica, depois eu me viro.
Com esse movimento, se eu tivesse nessa posição de profissional, que caminho eu ia buscar? Exatamente de conhecer cada vez melhor o que eu faço, porque eu quero Uhum. ser um cara para quem o médico liga quando ele tem uma dúvida num caso sério. Sim, Né? sim, Eu quero ser sim. o cara que diz assim, eu não tenho, não vi essa patologia, estou com uma dúvida, recebi um material de congresso, tem mais alguma coisa, eu me transformo nesse agente de confiança dele. E isso, por Fantástico. consequência, vai construir uma relação que vai além da caixinha e além da marca, que é o maior patrimônio que a gente tem enquanto Nossa, indivíduo. ô André, eu tenho falado isso assim, olha, com frequência, sobre entregar valor. É exatamente isso que você está dizendo. Não tem outra forma. Hoje, se você levar informação, já não faz sentido, porque a informação ele vai ter. Agora, Exato. entregar valor é o que você está falando, né? Sai também de uma outra dimensão. Eu vou falar aqui de uma área técnica, né? Para quem está aqui, o pessoal da indústria entende bem isso. Aquela visita que se fazia, a expositiva, e ela tem que ser consultiva. É Essa isso. semana eu estava conversando com um profissional da indústria e a pessoa me disse assim: Olivar, me ajuda a desenvolver a técnica consultiva, porque a minha empresa, olha só, uma empresa nacional, uma boa empresa, mas que não adotava o modelo consultivo e agora está cobrando rigorosamente dos profissionais. E a pessoa está meio que apavorado. Eu disse, calma, a gente vai trabalhar isso. Mas tudo a ver com o que você está trazendo, André. Olha o Exato. impacto da informação. Porque Impressionante é a isso. única forma de levar valor e de garantir que esse é um canal que funciona. Porque, como você falou, Leonardo, eu consigo informação muito fácil, de qualquer coisa. Agora, Sim. informação correta, informação sólida, informação consistente e de alguém em quem eu confie, tem mais valor. Então, quem eu tenho que ser? Essa pessoa em quem eu confio. Isso aumenta não só o teu valor para o médico, como empregabilidade também. Porque a partir do momento em que eu tenho essa relação e que eu tenho essa atitude, você entrevistou muito mais gente que eu para trabalhar na indústria. Muitas vezes você pegava gente, tinha gente chegando ali, né? Os estagiários, os Uhum. novatos, onde o conhecimento técnico era pequeno, mas a percepção da situação da conversa com o médico, o rapport que ele criava, era tão Uhum. significativo. Você fala, esse cara ontem vendia parafuso, mas eu vou botar ele para vender aqui um produto de artrite reumatoide, ele vai saber fazer. Vai E às vezes você pega arrebentar. gente, É você isso pega aí. gente com 30 anos de campo que faz a visita técnica, que abre o material e segue o caminho. Eu escrevi um livro para um capítulo sobre experiência do paciente. E eu abro o capítulo falando exatamente isso. Senta numa sala de espera e olha. Né? Eu tive uma experiência bem profunda com cardiologia. Na cardiologia, você acha, na sala de espera, da mãe com a criança que teve um sopro ali detectado, alguma coisa assim, e que está desesperada para aquilo, até o senhor que faz daquilo um programa e uma atividade. E para que a consulta é o de menos. O que ele vai lá é bater papo, porque ele já sabe que ele vai tomar, como ele vai tomar. O médico que atende esses dois vai usar abordagens diferentes. Então você precisa saber disso e entender se aquele é um médico que atende esse pessoal de terceira idade ou atende mais as crianças e como vai lidar. Vou contar uma história Maravilha. breve antes de você fazer a tua próxima pergunta, que não tem a ver com a Mas indústria. olha aqui, ó. Mas André, antes de você contar, olha só, tem aqui excelente explanação sobre o tema. O pessoal está elogiando. Olha, sempre falamos muito da jornada do paciente, mas esse olhar para a jornada do médico é extremamente importante, geração de valor. Parabéns por você que está mandando. Pô, Ju, obrigado. André, é isso. André, nós não falamos, pessoal, nós não falamos sobre isso, eu e o André. E olha o quanto estamos alinhados com essa mentalidade. Sabe por quê, gente? Isso aqui é entregar valor. Não tem segredo. Ou seja, os próximos 10 anos, se você não tiver uma mentalidade para transformar informação em valor, você vai ficar para trás. Não é isso, André? A receita é essa. É isso, Simples assim. É é isso. simples. Em vez de contar a história que ia contar, eu vou pegar essa observação aqui da jornada do médico, depois a gente Não, mas fala dela. conta a sua história. Tá muito bom. Não, Escuta. primeiro vou pegar o gancho da jornada do médico. Tudo que Tá. as empresas tentam fazer, quando a gente fala de experiência do paciente, o X, que está na moda, é exatamente pegar a jornada na sua mão
e conduzir o cliente do jeito como você gostaria. É isso que a gente precisa fazer com a jornada do médico, tentar entender e trazê-lo o mais perto possível da gente, né? A história que eu ia contar sobre isso, né, sobre essa capacidade que a gente tem de influência, não é com médicos, mas tem a ver com a experiência, vem da indústria de seguros. Como você contou, eu trabalhei na Prudential. E a gente fez um estudo exatamente para trazer tecnologia. Bom, todo mundo hoje, em teoria, quer ser atendido por um agente de forma mais rápida, mais eficiente. Quando você liga para uma seguradora? Você vai ligar Bater o isso, carro. isso. Ele No socorro. nosso caso, era seguro de vida. É, Então, são duas coisas que fazem alguém ligar para o seguro de vida. Na verdade, uma faz o segurado ligar, que é um acidente ou doença grave. A outra não é o segurado que liga, porque é falecimento. perfeito. Tá? Quem É vai isso mesmo. ligar é alguém que perdeu uma pessoa próxima e era beneficiário, provavelmente, e tem que ligar. A gente foi olhar essa jornada de perto e entender por que é que ela estava dando problema. E olha que interessante, a gente descobriu exatamente o contrário do que a gente imaginava. Que nessa hora a tecnologia e a eficiência jogavam contra. Porque você está frágil, você está triste, você está chateado, você perdeu alguém. Você não quer falar com uma máquina. Então, para você perder meia hora a mais, mas falar com um ser humano, fazia toda a diferença. Então, a gente automatizou todo o processo de atendimento, menos o sinistro por doença grave ou por morte. Porque olha que coisa interessante. Aí o que eu fazia? Eu falava, opa, esse cara está sensível. Então dá uma atenção para ele. Uhum. Traz ele para perto e garante que as coisas estão andando do jeito certo. Porque aí se esclarece, e aí o que era interessante? A gente foi capaz de esclarecer uma série de dúvidas ali que faziam com que o processo de pagamento fosse mais rápido, fosse mais eficiente, deixasse o cliente mais satisfeito e eventualmente gerasse um novo negócio, porque se era, por exemplo, um casal, um deles faleceu e tem filho, ele dizia, puxa, foi tão bom, tão fácil, tão rápido, que eu devia ter para mim agora, para não deixar meus filhos desamparados. Olha só. Então, esse olhar para a jornada, ele é fundamental. E olhar para a jornada do médico de forma integrada é ainda mais importante. A gente falou aqui de Fundamental. e-mails, de WhatsApp, o que vai pela companhia? O que vai pelo representante? Hoje, boa parte das ferramentas de CRM que a indústria utiliza permitem que a própria máquina dispare um e-mail em nome do representante. Aliás, a gente fez isso num projeto ano passado, porque a gente identificou uma amostra de médicos numa área de artrite reumatoide, onde os representantes tinham dificuldade de puxar assunto na visita. Ficava uma Olha visita só. fria. Se ele Uhum. deixava o material e ele não tinha retorno. Então ele tinha aquela sensação de que o leave behind não funcionava. Funcionando. A gente inverteu a lógica. A gente pegou esse material, transformou numa versão digital e mandou antes da visita. Aí o representante chegava e ele abria dizendo, doutor, o senhor abriu o material que eu lhe mandei ontem? E saía em nome do representante. Olha só. Boa parte Em nome do dele. representante. Do Aí, algumas vezes ele falava que sim, ótimo, tem um assunto para falar. Quando não, ele falava, doutor, o senhor quer abrir para a gente olhar junto? O médico ficava um pouco sem graça, e é claro. Você tem ele aí? Mais Exato. Olha fácil, só. porque eu tenho muito e-mail, por exemplo. Pronto, a gente multiplicou a eficácia dessas visitas. Um pequeno movimento, mas uma mudança de comportamento simplesmente transformou. É impressionante isso. André, eu fico assim vendo, né, o quanto a gente precisa sair da mesmice. Esse é o desafio. E esse assunto, né, ele é tão amplo, ele é tão abrangente, porque isso aqui envolve é uma série de acontecimentos ao mesmo tempo, porque existe a cobrança, a responsabilidade, o tempo do médico, você tem que lidar com tudo isso e você tem que ser efetivo. Agora, André, está muito interessante esse posicionamento, mas eu preciso fazer uma pergunta para você aqui que está me chamando a atenção. Essa pergunta chegou para mim aqui durante essa semana.
a inteligência artificial, ela vai transformar mais o médico, o paciente ou a própria indústria? Ela vai transformar mais quem souber usar. Ela vai Ah, mudar os três. os O três. paciente vai ter uma fonte interessante de informação. Perfeito, Então, isso vai. É o fim desse ciclo que a gente viu começar lá atrás, onde o paciente chega mais informado. Né? Como uma perfeito. vez um médico me disse naquela época em que você ia no buscador normal, ele falava: eu viro o bloquinho quando a pessoa chega aqui, dou a caneta, falo: você quer que eu bata só o carimbo na receita? Você já sabe o que você tem, o que você vai tomar, escreve aí. Né? Então, o paciente vai cada vez mais achar que ele sabe. A Perfeito. indústria vai poder usar isso para se comunicar de uma forma melhor e mais eficiente, para gerar melhores informações. Mas quem vai conectar isso tudo vai ser o médico. Quando conversou essa semana, te contei sobre um estudo recente que foi feito, que fez o seguinte: pegou um grupo de diagnósticos, entregou para 3 situações. Só médicos olhando o diagnóstico e dando o seu diagnóstico para ver se ele batia ou não. Médicos usando inteligência artificial e só inteligência artificial. Os médicos olhando para o diagnóstico sozinhos tiveram um índice de acerto ali de 74, 75%. Inteligência artificial sozinha, quase 90%. Uau, Qual que era a expectativa? Que a junção dos dois chegasse a quase 100. perfeito. Ficou em 80. Isso não é. Mas se eu tenho a inteligência artificial apoiando o médico, olha que interessante. A gente é tão condicionado a questionar a tecnologia e a buscar a falha na tecnologia Você sempre espera mais, né? Olha que só. você questiona o resultado que você recebeu. Então você fala, Perfeito, não pode estar tudo certo. Se você tem alguma dúvida, em vez de confiar, você desconfia. perfeito. Então quem Olha só. usa, né, para o bem e Vai. com um olhar aberto e positivo, constrói. Quem não souber fazer isso, vai ter um comportamento de negação e não vai tirar o melhor da inteligência artificial. A inteligência artificial não substitui o humano. A inteligência artificial não substitui as pessoas. A inteligência artificial acelera a transformação e serve como ferramenta para que as pessoas sejam ainda melhores. E é por isso que a gente volta lá onde a gente começou. Ele vai dizer, eu não sei para que eu uso a tecnologia ou a inovação, eu estou usando sem benefício real. André, é interessante, olha só. Em 2015, eu já falei isso aqui em outro momento, eu vou falar isso aqui porque é tão interessante. Nessa época a gente já não estava mais na mesma organização. Eu estava numa reunião e quando eu participava de um projeto de transformação digital, ali apoiado pela minha equipe, eu participei de um momento e que alguém perguntou ali na reunião, né? A inteligência, foi o que você acabou de falar. Naquela época era digital, tá? Os recursos digitais eles vão acabar com os representantes. E essa pergunta chegou para mim de uma forma responder em plenário. Não é fácil. Se eu falasse que ia acabar, eu estava falando uma coisa que, né, ia contra. Se eu não acreditasse naquilo, também ia contra o meu pensamento. Eu disse: os recursos digitais não vão substituir o homem, mas o homem digital vai substituir o não digital. Isso foi em 2015. 10 anos depois, já vencemos isso na Inter. Agora, vamos lá. Você está trazendo essa visão agora e você disse que vai depender de quem usar mais, certo? Agora, você acredita que os médicos vão utilizar a inteligência artificial no dia a dia, na prática clínica, daqui para frente, André? Acredito. Acredito que eles vão usar de duas formas principais. Para médicos com menor experiência, ela é um grande mentor. Ela pode te dar caminhos, ela pode te dar rumos. Né? E aí a tua experiência pessoal e o seu conhecimento vão permitir usar isso da melhor forma possível. Do Perfeito. outro lado, eu posso usá-la para confirmar impressões. Então, se eu tenho experiência, eu conheço casos e eu vejo aquilo ali, eu muitas vezes tenho indicações de caminho. E a pesquisa é muito demorada. A gente sabe que o volume de literatura médica é enorme. Eu tenho artigos saindo todo dia, eu tenho mudança todo dia. Então, buscar essa confirmação e dizer, eu achei um sarcoma de grau XYZ
nessa combinação, por esse caminho, tem uma indicação que esta é a forma de tratamento e aqui é que eu vou levar o paciente, eu posso levar isso para a inteligência artificial e posso ter resultado. Tem uma terceira Muito. perna aí, Hum, que é o uso pelo paciente. A gente tem alguns estudos já, no John Hopkins e em grandes hospitais americanos, por exemplo, de usar em casos de depressão e ansiedade, onde a inteligência artificial entende aquilo que o paciente está falando, traduz aquilo comparando com o que ela tem de conhecimento com uma situação de risco na saúde mental por alguma dessas características, e pode desde acionar o médico até num dos experimentos mais interessantes que eles têm, ele combinado com óculos de realidade virtual, o paciente põe aquele óculos, ele cria um ambiente, uma interação que vai baixando aquela situação, ou que vai baixando aquela ansiedade, ou que vai acalmando aquele momento até que eu possa fazer bem o tratamento, ou que eu possa fazer uma condução farmacológica, por exemplo, ou de tratamento psicológico, enfim, adequado. Então fantástico isso. vão usar muito. Ó, Quem negar, já tem um comentário aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó, meu cardiologista já me atendeu com a ajuda da IA, mesmo sabendo do meu histórico e ele sendo um dos melhores cardiologistas da região, né? Ele trouxe. Olha que interessante isso, né? você sabe, eu uso muito nas minhas um evento que vem da cardiologia. Existe hoje um estetoscópio. Estetoscópio, vamos lá, todo mundo que está aqui sabe que é um dos instrumentos mais simples do mundo, né? Uhum. Basicamente, o que ele faz é transferir o som com zero processamento, com zero mecânica ali dentro. Eles embutiram inteligência artificial no leitor ali que você encosta no peito, e ele pega aquele batimento que ele está ouvindo, compara com uma base de informações e de conhecimento que foi previamente registrada e indica se aquilo é sinal de alguma patologia ou não. Olha como isso muda o Isso. mundo. Você pode dizer assim, Muito, mas o muito. meu médico é um dos melhores cardiologistas do sul de Minas, ele de ouvir sabe. Perfeito. Né? Tive no sul de Minas agora, recentemente, fiz uma palestra no Rectown ali em Santa Rita do Sapucaí. Imagina, é uma cidade de 40 mil habitantes ali. Tive em Paraisópolis com 20 mil habitantes. Quantos pacientes com patologias cardiológicas complexas um cardiologista de Paraisópolis atendeu na vida? Poucos, ele pode ser excepcional, mas poucos. De repente, ao ouvir e ter um sinal de que, olha, isso aqui pode ser assim, na base aqui eu tenho esses casos, eu adianto a detecção, eu ajudo o paciente e eu posso ter um tratamento precoce. Incrível. Agora, André, vou soltar uma para você aqui. Sabe por quê? A gente está vendo um movimento, uma participação. Agora eu te pergunto: você acredita que um profissional da indústria farmacêutica, o representante, ele consegue manter a linha de trabalho dele sem conhecer a inteligência artificial diante disso que você está trazendo? Desculpa, Olivar, cortou. Você repete o fim da tua pergunta para mim. Você acredita que um representante da indústria farmacêutica consegue realizar o trabalho dele daqui para frente? Eu não vou falar daqui agora para frente, diante desse contexto da chegada da inteligência artificial e esse manuseio por métodos, dá para ele fazer ou não, sem inteligência Claro, artificial? ele consegue fazer tirando o mesmo benefício. Ele precisa fazer duas coisas. Uma, entender como o médico está usando e perceber este tipo de coisa. Então, não adianta eu falar alguma coisa que está óbvio que ele pode gerar, e ao mesmo tempo, ele pode usar de forma inteligente. Por exemplo, inteligência artificial hoje consegue olhar e pesquisar na internet sobre pessoas, sobre perfis, sobre tudo. Né? Então, a gente estava falando aqui do comentário que fala que o médico desta pessoa é um dos melhores cardiologistas do sul de Minas. Eu posso chegar para a inteligência artificial, vamos falar, imaginar que fosse o Dr. Olivar, dizer para ela, me fala tudo que você sabe sobre o Dr. Olivar. Que tipo de coisa o Dr. Olivar vai? Dr. Olivar apareceu em algum. Não vai ser completo? Claro que não, tá? Mas eu posso fazer isso. E aí ele me diz, o Dr. Olivar
ele é um profissional que trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica, ele gosta de pedalar longas distâncias no final de semana, ele Uhum. acredita no poder da educação e na transformação através da educação. Então, escreve para mim um roteiro de visita para falar sobre trastuzumab, para pegar a molécula antiga, para alguém que há 20 anos receita trastuzumab. Fantástico, fantástico. Dá para fazer agora, se a gente quiser. Olha, gente, André, eu vou abrir um parênteses aqui para trazer isso aqui é um insight para os meus colegas da indústria farmacêutica. Eu pergunto hoje, quantos profissionais do mercado hoje, o representante, faz isso? Porque a indústria ainda não está trabalhando dessa forma, nesse nível. Outro dia, um colega, um profissional que está aqui, ele disse assim, Olivar, eu quero aprender mais da inteligência artificial. Esse colega tem quase 30 anos de prática. Ele, conversando comigo, disse, eu quero aprender mais porque eu quero utilizar nas minhas pré-visitas. Exatamente do que você falou. Ele partiu dele. Eu entendo, André, que hoje um profissional da indústria farmacêutica, ele vai conseguir trabalhar sem usar, mas ele vai ficar limitado. Eu penso A que vai ser uma habilidade inteligência, obrigatória. exato, a inteligência artificial, ela não é mandatória, mas ela faz toda a diferença. Vai ser cada vez mais difícil se destacar no mercado se você não souber usar. E se você não souber tirar benefício disso, né? É exatamente isso. Posso? Pode. Eu me lembro quando a gente fez os primeiros folders digitais, que eu saía a campo e tinha representante que tinha material impresso já com orelha, amarelado no canto, e dizia que esse gráfico é o que Uhum. eu gosto, esse gráfico o doutor entende. Tudo bem. Estão aí hoje? Não. Permaneceram no mercado? Não. Não, não. Porque não entenderam que não tem volta. Inteligência artificial não tem volta, né? E- A gente está e- vendo uma geração de médicos que vai se formar aprendendo a diagnosticar com inteligência artificial. Perfeito. É o que eu vou te perguntar exatamente agora. Nós estamos vendo a geração de médicos, a geração Z, chegar no mercado. Eles trazem novos hábitos, um novo comportamento. Você acha que hoje a indústria, os profissionais, eles estão preparados para lidar com esse novo perfil, André? Na sua opinião? Não, não são. E não são porque estamos todos aprendendo a lidar com essas novas gerações. Perfeito. Qual é a grande diferença que a gente vai perceber? A pesquisa, a busca, ela é diferente. Esta é uma geração que tem uma ansiedade de informação maior, mas ela tem uma busca de propósito e de objetivos muito maior, né? A gente vê aí, vou sair do lado médico, a gente vê pela primeira vez uma tendência geracional de comportamento de pessoas abandonando seus empregos quando elas não se reconhecem naquilo que a empresa fornece. Olha Isso é só. uma coisa que não acontecia antes. Não, Quantas não. pessoas, pensa na tua vida, quantas pessoas conheceu que falaram, vou sair desse emprego porque eu acho que essa empresa faz um negócio que não tem a ver comigo. Era louco, se fosse teu amigo, você levava para tomar uma cerveja, batia nele até mudar de ideia. Estou exagerando, mas Não, fala mas que você está louco. Você vai fazer, vai morar no interior de um sítio? Hoje, isso é tendência. Isso é é, comportamento comum. sim. Então, esta é uma geração que tem essa característica. O propósito, a visão, e acho que vai voltar uma coisa que tem se perdido muito na prática médica. Ela foi virando mais comércio e negócio, e essa geração do propósito vai trazer o fundamento da medicina de novo. Eu trato porque eu gosto, eu trato porque eu quero. Quer ganhar dinheiro? Óbvio que quer. Mas eu ouvi ontem isso de um executivo que é conselheiro em diferentes empresas e estuda a felicidade. Ele disse, é a nossa geração, essa geração que está aí, é a geração do ter. A gente lutava para ter casas, carros, Uhum, famílias. uhum, A uhum. geração Z é a geração do ser. Do ser. Ela quer Olha. ser médica, ela quer ser curadora, ela quer ter o papel de ser importante na vida dos outros.
Incrível. Então a gente precisa entender isso também. A visita de produto tradicional para a nova geração não vai funcionar. Para mim, ela é uma Não visita vai. muito mais patient-oriented, ela é uma visita muito mais de perfil, ela é uma visita muito mais de cura do que eu tenho na patologia, e por isso que eu digo que em primary vai ficar mais difícil. Ela é uma visita muito mais de qualidade de vida e de benefício do que uma visita de marca, do que uma visita É institucional. impressionante. André, esse tema ele aquece, a verdade é essa. Olha só, já nós estamos aqui com 1 hora de conversa. Aliás, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico no início, nós atrasamos alguns minutinhos, por isso estamos aqui ainda. E você que está com a gente aqui, quero agradecer e dizer o seguinte: logo após aqui, eu estarei liberando todo esse conteúdo aqui no meu feed e talvez rapidamente, amanhã ou depois, você vai estar com esse conteúdo já dentro do nosso podcast no Conecta Farma. Então, muito importante a gente falar, porque esse assunto ele aquece, ele mexe, ele tira a gente da zona de conforto. A grande verdade é essa. Agora, André, eu tenho aqui uma preocupação, de verdade. A preocupação, talvez você vai poder nos ajudar o Brasil a entender isso. Você acha que existe um risco dessa inovação, dessa transformação, ela desumanizar a relação médico-paciente? Eu queria que você me falasse sobre isso, porque às vezes a gente fala tanto, tanto, tanto de tecnologia, de informação, mas existe o lado humano. Qual é o risco disso? Eu diria que há um risco, mas esse risco hoje já existe, né? A mercantilização do mercado de saúde é enorme. Todo mundo já passou pela consulta de 15 minutos. Né? Uhum. Você entra, vai, é atendido em 15 minutos, sai, não tem um entendimento do que você tem, de como você está lá, do porquê você está lá. Então, acho que a gente vai criar duas variações aí no mercado. Isto vai continuar, até Uhum. porque telemedicina, primeiro combate, isso tudo continua vigente e precisa aumentar em volume. Né? A Perfeito. gente não tem universalização ainda do acesso à saúde, mas cada vez mais a gente vai perceber, até por conta desse perfil de médicos de geração Z, essa aproximação do paciente. Se a gente voltar aí menos de 10 anos, aí em torno de 7, 8 anos, você vai lembrar que o médico da família voltou a existir como especialidade. Ele tinha desaparecido. Você lembra? A gente não tinha mais médico de Sim, família. Você ia sim, só no especialista. Quando sim. muito, você tinha um clínico. É impressionante a mudança de curva no número de médicos de família e clínicos que atuam nessa especialidade ou dessa forma nos últimos 5 anos. Por quê? É exatamente essa personalização. Saúde nunca vai ser frio. Saúde nunca vai ser um processo tecnológico, porque precisa do médico. Ah, eu tenho uma dor de cabeça aqui, eu dei uma topada na mesa. Cara, ok, aí você pode usar a tecnologia para resolver e para fazer. Mas dar um passo adiante de complexidade tem que ter ser humano. Perfeito. Dar um Perfeito. passo adiante na relação entre o paciente e o cuidador. E aí você pode falar de mães com filhos, de filhos com pais idosos, ou de qualquer cuidador de uma patologia um pouco mais complexa, ou que a gente sabe que tem uma tendência a levar à complicação. Tem que ter relacionamento, tem que ter sentimento. Alguém escreveu aqui que era combinar, né, inteligência artificial e inteligência emocional que vão Sim. dominar o futuro. Não é à toa que a gente fala no livro, numa empresa emocional, da combinação da razão do negócio com a emoção das pessoas. Porque Perfeito. essa é a combinação matadora. Tecnologia, razão, lógica para resolver o problema, emoção para entender como e para conectar com as pessoas. Você sabe que uma das coisas que eu tenho mais trabalhado, ajudado pessoas, chama-se inteligência emocional. Às vezes as pessoas me procuram para que eu possa ajudá-los na carreira, na transição, e eu vejo que não é questão técnica, é inteligência emocional, é lidar com a transformação com o momento. É muito interessante. Gente, o termo é muito bom. André, eu sei que você tem seus compromissos, você dá uma atenção, e a gente tem que agradecer demais, porque você está trazendo para a gente aqui novos insights. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente por todo o Brasil.
porque eu recebo depois feedbacks, as pessoas me passam, falam, Olivar, quando vai ter esse negócio? Porque eu quero ver. E olha, eu vou te falar depois nos próximos dias, mas eu quero dizer para você, André, o quanto isso aqui é significante para esse movimento que está acontecendo agora dentro da indústria farmacêutica. E eu queria que você falasse para a gente, André, na sua visão, na sua experiência, e você que está inserido nessa transformação, se você tivesse que deixar agora as previsões para o futuro da saúde, da indústria farmacêutica, o que que você diria para a gente? O que que você fala para a gente quando você fala desse cenário? Mas, boa pergunta. Ainda devia ter falado para você que com 1 hora a gente precisava terminar, para não ter que fazer aqui exercício de futurologia. Ah, primeiro é hiperpersonalização. Essa é uma tendência geral, serve para tudo. As pessoas querem cada vez mais atenção personalizada, diagnóstico personalizado, tratamento personalizado. Segundo item que é importante, a gente vive cada vez mais no mundo global, então esqueçam referências, acessos locais, né? Os nômades digitais são uma realidade, as pessoas vivem em qualquer lugar, acessam serviços em qualquer lugar, compram produtos, remédios, equipamentos em qualquer lugar, né? Eu ontem vi o aparelho para fazer holter que ele conecta no seu peito em 3 pontos só, não tem que levar todo aquele monte de fio. Mas, tipo, nós como serviço, eu falei, eu estava de férias na Europa, um colega me falou, eu encomendei na Amazon e recebi. Então, o mundo é global. Essa é outra coisa que a gente precisa lembrar. Perfeito. Terceira previsão que é autorrealizável, a transformação não vai parar e não vai parar por aqui. Não vai. As Não vai. coisas continuarão evoluindo. Perfeito. Quarto ponto que a gente vê como tendência importante, a referência é cada vez mais significativa. E referência de gente próxima, e essa talvez tenha tudo a ver conosco aqui, né? Perfeito. Até mais como novidade do que as outras três. A gente passou por um momento onde a avaliação da internet, a avaliação do portal, eu li ali e falava, olha, tem 90 resenhas, 4 estrelas, e isso foi ganhando peso. O que a gente percebe na saúde? Que isso foi ficando tão básico que as pessoas voltaram a buscar referência em pessoas conhecidas ou pessoas nas quais eu confio. Perfeito. Isso tem dois grandes impactos. No caso do paciente, que ele volta a buscar indicação e o médico do plano ou o médico geral não é tão grande, mas para os médicos, eu volto a buscar, eu uso a inteligência artificial, a tecnologia para informação, mas eu vou buscar conhecimento onde? Na minha referência. Então, key opinion leaders ou médicos que se tornam confiáveis retomam uma posição importante no mercado e substituem alguns casos que a gente viu aí de médicos mais midiáticos do que com conteúdo, ganhando espaço e dominando esse mercado. Fantástico, demais, muito bom. André, olha só, tem gente pedindo aqui que esse tema não pode ficar nesse encontro só. Poderia marcar outro encontro para falar sobre esse tema. E tem aqui está dizendo também, em meio à crescente adoção da inteligência artificial nas vendas, como os vendedores podem se adaptar e evoluir para não apenas coexistir, mas também prosperar, oferecendo um valor humano insubstituível que a tecnologia não consegue replicar. Uau! Pergunta interessante. E aí, o que que você me fala? É muito na linha do que a gente vinha discutindo. O que a inteligência artificial vai entregar, o que a tecnologia vai entregar, é a mesma coisa para todo mundo. A leitura que você faz disso e o uso que você faz disso é único, né? Eu mencionei aqui de passagem o fato de que você pedala muito e em grandes distâncias e faz longos passeios e é uma forma como que você encontra para relaxar a tua cabeça e pensa muita coisa interessante que depois você compartilha quando faz isso. Isso é uma coisa que talvez uma boa parte das pessoas que estão nos ouvindo não saiba, mas isso é uma Uhum. coisa que eu posso usar a meu favor para apresentar o mesmo conteúdo. E não é da forma tradicional de dizer, e aí, Olivar, estava bom o pedal no final de semana? Mas se eu entendo, por exemplo, que a sua forma de enxergar as coisas é menos uma corrida sprint do que o Tour de France, Olha só. eu já vou fazer um paralelo melhor na minha cabeça. Se eu uso essas informações para saber como você é,
Eu adequo o meu discurso, eu adequo o meu tempo, eu adequo a minha abordagem e eu vou fazer essa diferença que a pessoa colocou aqui. Eu vou ser humano. Caraca, muito bom escutar isso, André. Eu fico escutando e falei, meu Deus, como a gente precisa parar, às vezes, e entender todo esse movimento, né? O que está por trás. Porque a gente fala muito de transformação, muita coisa acontecendo. Às vezes, a gente absorve uma cobrança, aquilo que é o externo para a gente, mas existe sim o valor, aquilo que está lá dentro, que é humano, esse equilíbrio, a inteligência emocional. André, minha última pergunta para você. Eu quero que você nos ajude, que ajude a indústria farmacêutica, os profissionais. Quando você olha para o profissional da indústria farmacêutica, você conhece de todos os mercados, nós somos privilegiados com a sua experiência. Como é que você vê o perfil de quem vai conseguir se destacar nesse momento e no futuro na indústria farmacêutica? Para mim, o profissional que tem futuro, que vai dominar essa indústria no futuro, é aquele que consegue usar a tecnologia em seu benefício, então entende o poder que ela tem, usa isso para preparar suas interações e usa isso para avaliar o que você fez e ser melhor na próxima rodada. E isso é fundamental, Marco. Você hoje tem ferramentas nas quais você coloca o teu discurso, coloca ali o que você falou, coloca a tua abordagem, por exemplo, e usa essa ferramenta para te dizer aqui você podia ser melhor, aqui você podia entrar aqui. Olha, por isso, o doutor Olivar, eu falei isso para o Olivar, isso para o Pedro, isso para o João, isso para a Maria, isso para a Paula. Paula e João receitaram o meu produto, os outros não. Por quê? E ele vai te dizer, isso aqui é o que o teu discurso tem em comum, isso aqui é o que o teu discurso é diferente, e esses pontos podem indicar maior propensão ou não para fazer isso. Então, o bom profissional não vai deixar de aprender nunca, o bom profissional vai aprender a usar as ferramentas e não ter medo delas, Perfeito. e o bom profissional vai manter a conexão humana para que as pessoas percebam que não é a ferramenta que está fazendo diferença, é ele. E é isso que vai definir quem vai dar certo nessa indústria daqui para frente. Fantástico. Tem uma pergunta aqui, André. Alguma indicação de curso online, por exemplo? Né? Olha, o Tampo está perguntando. Para Difícil desenvolver dizer, isso. Olivar. Eu vou pedir um favor para quem mandou essa pergunta. Depois se conecta comigo e fala um pouco melhor o que está querendo, que a gente falou de 100 temas diferentes aqui, e aí eu faço uma indicação mais específica. Para quem quiser aqui, seja um livro, seja um curso, seja outro podcast, enfim, se André, conecta comigo, tá lá como André Veloso no LinkedIn ou como ACR Veloso aqui no Instagram. Me manda uma mensagem, fala, olha, estava ali no podcast do Olivar e tal, fiz essa observação, é isso que eu estou querendo. E aí a gente bate um papo e eu ajudo essa pessoa no caminho. Aliás, todos que perfeito. quiserem, não só essa. Exato, eu queria que você, né, você já passou, eu gostaria muito que você tivesse o seu LinkedIn, você já acabou de passar, e o LinkedIn e o Instagram. Gente, eu quero recomendar os conteúdos do André. O André, eu já falei isso aqui, ele é uma autoridade nesse país quando se fala de inovação, de transformação, visão. Ele tem vivência em vários segmentos, incluindo grandes empresas dentro da indústria farmacêutica. André, para você ter uma ideia, alguém aqui pediu que a gente continuasse com esse tema. Já vou fazer um apelo aqui ao vivo, tá? Porque, gente, esse conteúdo estará 100% na íntegra mesmo no podcast, no Conecta Farma, tanto no Spotify quanto no YouTube. Você vai ver isso e também no meu feed. Vamos lá. Tem um médico, um cardiologista. Conversando comigo essa semana, nós falamos da possibilidade de a gente fazer aqui, trazer aqui também uma discussão. Indústria farmacêutica, a visão de inovação e a visão médica. O que você acha? Dá para a gente fazer isso? O convite está aceito, é só marcar. Olha aí. Compromisso, pessoal. Então, a gente vai trazer isso muito em breve. Alguém que pediu aqui, acho que foi o Clayton que pediu. Nós vamos voltar a falar desse assunto. É um tema aquecido, é um tema que a gente precisa falar. E aqui nós estamos, de uma forma direta, ajudando a indústria farmacêutica brasileira através de uma nova mentalidade com os profissionais. Porque eu sempre acredito que toda transformação ela começa com uma decisão. Toda transformação, você tem que decidir. Você pode acreditar que é um novo caminho ou é uma ameaça, tudo depende. Então, quem não escolhe um novo caminho, já escolheu ficar para trás.
É simples assim. Ou você escolhe um novo caminho, ou você escolhe ficar para trás. O que nós estamos É aqui isso. é oferecendo você um novo caminho. Gente, eu quero mais uma vez aqui reconhecer a você, André, em nome de todos os profissionais da indústria farmacêutica. Eu quero reconhecer o seu trabalho, as suas contribuições. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero reconhecer que é você que esteve comigo aqui, com o André conectado aqui nessa tarde. Agradecer a você e pode levar esse conteúdo para os seus colegas de trabalho. A indústria farmacêutica precisa saber que a gente tem que entender onde estamos inseridos. Só assim a gente vai dar um próximo passo. Quando eu disse lá no início que eu conheci muita gente boa que ficou para trás diante da saída da ficha de papel para o computador, diante da chegada dos recursos digitais, porque não acreditavam que isso fazia sentido na indústria farmacêutica, essas pessoas hoje não estão mais na indústria. E assim como alguém que eu conheço, que está dentro da indústria. Obrigado, André e Olivar, a live enriquecedora. Excelente, obrigado, Olivar e André, por tantos insights. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Parabéns pela live. Muito obrigado, show, obrigado, obrigado. Muita gente agradecendo aqui. André, é para você. Obrigado, Valeu. Ivar, pelo convite. Eu agradeço a oportunidade, como a gente falou, parte do processo é ajudar as pessoas a mudarem e assim a gente vai mudando a indústria. Então, sempre que precisar, estou à disposição e para todo mundo que está nos ouvindo ao vivo ou gravado, também estou à disposição. Vamos nos conectar e ver como é que a gente pode ajudar essa transformação a ser cada vez mais efetiva e eficiente. Valeu, pessoal. Valeu, André. Muito obrigado. Estou encerrando a live aqui. Daqui a pouquinho você estará com ela disponível no feed. Um abraço. Boa tarde, Brasil. Abraço, boa tarde a todos.